Será que nós vamos mesmo ter que se acostumar com o fato de que o Internacional briga no máximo para não cair para a Série B nesse A bola Campeonato tá saindo Brasileiro? pra fora Será e o que nós goleiro do Inter dá um soco no ângulo. Foi isso que aconteceu, gente. Não precisa nem você olhar o gol. Foi isso que aconteceu. naquele jogo contra o A bola Botafogo decaíram? O Alan Patrick foi importante no primeiro gol, mas sumiu na partida de novo. O Bernabé foi um desastre no jogo, atrás e na frente. O Aguirre foi atropelado pelo Reinaldo o jogo inteiro. O jogo inteiro. Inexistiu ofensivamente. Brasileiro? Será que nós vamos ter que nós vamos ter que admitir que esta incompetente direção do Internacional não vai nos entregar mais nada nessa temporada, a não ser o vexame de ainda, depois das eliminações e de todos os fiascos, de brigar apenas para não cair para a Série B? Será que nós vamos ter que admitir que o jogo contra o Botafogo é apenas uma ilha num oceano de mediocridade mal cheirosa do Internacional na temporada de 2025? Será que nós vamos ter que admitir que a família Dias não vai conseguir fazer nada de diferente? Eles tiveram 11 dias depois do jogo contra o Botafogo, e nós vimos hoje um conjunto vazio. Um conjunto vazio. É deprimente o que virou o Internacional. É deprimente o Inter de 2025. Ele é a cara dessa gestão. Ele é a cara dessa gestão. O Internacional parte para a reta final de um campeonato brasileiro, no máximo pensando em uma vaga sul-americana, e ainda assim, pelo que jogou, de novo, vamos voltar a falar de possibilidade de cair para a Série B. Problemas individuais. Eu citei aqui o Bruno Henrique, que é inútil e não pode mais vestir a camisa do Inter. Citei o Romero, que foi inútil, e eu tenho que citar o goleiro do Internacional. Eu tenho que citar o goleiro do Internacional. O que o Antony fez hoje, o Antony não pode estar em campo contra o Sport no final de semana. Ah, mas tem a gestão de grupo. Não, não. O goleiro tem que ser o Ivan contra o Sport. O Antony hoje, o que ele fez é inacreditável. Ele falha no terceiro gol, ele falha também. Ele estava mal colocado e pulou atrasado. Mas o que acontece no segundo gol, no primeiro gol, é inacreditável. É uma bola que vinha rasteira, fraca, atravessando a pequena área, ele pula no chão e dá um tapa na bola para dentro do gol. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ah, mas o Antony é um péssimo goleiro. Eu não acho que o Antony seja um péssimo goleiro. Como eu não acho que o Rocher, que tem falhado em quase todos os jogos, seja um péssimo goleiro também. Talvez seja péssimo preparador de goleiros do Internacional. Talvez seja péssimo e ninguém fala disso. Aliás, tem uma argumentação agora, mas quando estava bem, era ele já. Quando o Antony estava bem, era ele o preparador. Não interessa. Não me interessa. Trabalho ruim. Todos os goleiros do Inter estão mal. Conseguiram transformar o Rocher num goleiro ruim. É hora de tirar esse preparador de goleiros. Eu estou falando isso há meses. O trabalho do preparador de goleiros do Inter é ruim. Então foi uma falência completa hoje. Infelizmente, nós vimos o Inter do Roger. Hoje nós vimos o Inter daqueles 6 meses de putrefação daquilo que nós tínhamos de qualidade lá no Campeonato Gaúcho. O Inter hoje não funcionou, mesmo no esquema 3-5-2. O Internacional, nas modificações táticas, funcionou menos ainda, foi mal o treinador, aí depois do segundo tempo, aí sim, aí ele bota o Bruno Gomes no lugar do Thiago Maia, ele bota o Alan Rodrigues também, depois ele tira o Vitão para colocar o Cleiton Sam. Olha, uma gororoba, um ornitorrinco tático, uma paçocada do técnico do Internacional que parecia estar efetivamente perdido naquele momento. Será isso um choque de realidade internacional? Será que nós vamos... Errou? No intervalo do jogo, muda o esquema, tirando um dos zagueiros, o que até a gente poderia imaginar que seria plausível mudar o esquema, mas colocando o Ricardo Matias, tudo que o Inter precisava era ser mais agressivo. Tinha o Gustavo Prado no banco, o Inter precisava ser mais agudo, porque faltou isso no primeiro tempo por conta de um Romero na ponta que não tem essa característica. Era para ter botado o jogador agudo, era para ter botado o Gustavo Prado, porra. E o jogador com essa característica botou o Ricardo Matias e matou qualquer possibilidade de movimento diferente do Inter. A mudança de esquema do Ramon Dias, colocando o Ricardo Matias no lugar do Vitor Gabriel, transformando o 3-5-2 num 4-4-2, derrubou por completo o que ainda se pudesse ter de esperança no movimento do Internacional dentro do campo. Possivelmente.
Jogadores que entraram no Inter no segundo tempo, o Tabata tem que parar de receber oportunidade. O Tabata tem que parar de receber oportunidade. O Tabata não dá resposta alguma. E o Inter defensivamente foi uma peneira. Uma peneira. Por Deus do céu. Eu acho que o Mirassol cruzou umas 15 bolas na área do Inter durante o jogo. Em pelo menos 14, algum jogador do Mirassol conseguiu cabecear. Teve um dos lances que cruzaram a bola na área do Inter e houve uma linha de passe dos jogadores de Mirassol de cabeça. O cara no primeiro pau cabeceou para o cara do segundo pau cabecear. Uma vergonha. Isso é problema coletivo. Mas eu também quero O que a falar gente dos viu problemas hoje individuais. foi uma derrota com o Mirassol segurando, tirando o pé. Foi isso que a gente viu, tá? Eu quero fazer uma análise rápida do jogo, porque tem erro do treinador, tem erro de escalação, tem erro de substituição, mas também quero considerar aqui que é muito difícil para o treinador quando tu tem um goleiro que faz gol contra, tá? O Ramon Dias escala Romero, exatamente na mesma posição do Carboneiro, nenhuma característica, e do dia para noite ele espera que o Romero, que ele conheceu há 10 anos atrás, vá jogar futebol. Tá? E ele insiste no Romero. O Gustavo Prado nem entrou no jogo. Nem entrou no jogo. O que estaria pensando o Ramon Dias? Tá preocupado porque o jogador fez uma Copa do Mundo, vai desgastar ele? Não sei. O Gustavo Prado nem entrou no jogo, que era o cara que a gente estava especulando que pudesse entrar. Certo? Então esse tem um erro de escalação. Mas tem erro depois no intervalo, quando o Inter tá perdendo por 2-1, e eu já vou falar sobre o que aconteceu no primeiro tempo. Mas ele desmancha o esquema com 3 zagueiros. E volta aquele esquema com um losango, que pelo amor de Deus, abandona isso, Ramon Dias. Com o Romero protegendo o Bernabé. É o lado esquerdo mais fraco do futebol brasileiro, defensivamente falando. Não oferece nenhuma resistência ao adversário. O Debona, que estava narrando o jogo, me chamou para eu falar sobre isso e eu não consegui nem terminar o raciocínio. Criticando justamente essa decisão dele ter tirado o zagueiro, tirou o Vitor Gabriel, para botar o Ricardo Matias e abrir o time, querendo ser protagonista. De que jeito? Eu nem terminei de falar e o cara fez um gol, chutando em gol. Era só chutar e se abraçar. Porque o Inter tem um goleiro que hoje fez um gol contra. E entrando um pouquinho no jogo para depois falar sobre o momento do Inter. O gol do Antony é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. O primeiro gol do Mirassol é uma das coisas mais bizarras que eu já vi no futebol. O jogo tá controlado, tá? Tá 0-0, tá controlado. O Inter ofensivamente ele não joga bem, inexiste. Mas é aquela proposta de esperar, tentar sair para um contra-ataque para tentar fazer um gol. Era a proposta do time. Aí vem um escanteio mal cobrado no primeiro pau, tem um desvio na pequena área, ou antes da pequena área. A bola tá saindo para fora, a bola tá indo para fora, pela linha de fundo, e ele dá um soco na bola, a bola vai na gaveta. Mas vem cá, gente. Isso é goleiro para jogar no Inter? O segundo gol tem uma falha de posicionamento do Aguirre. O Reinaldo entra na área como quer, passa pelo Bruno Henrique, de novo cansou, né? Insistem em dizer que ele tem preparo físico bom, mas não tem. Cansou aos 20, quando é um pouco mais exigido, cansa. Reinaldo entrou na área e o Antony, que tem que fechar o ângulo, eu tenho certeza que ensinaram isso pra ele na escolinha. Fica parado, meu amigo, a bola não vai passar por aqui, não tem ângulo pra entrar. Ele se atira, a bola bate na trave lá no outro lado e entra. 2-1, termina o primeiro tempo assim. Mas tudo bem. O Mirassol não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro. Mantém a ideia. Tinha que ter feito uma troca, o Ramon Dias, que seria a saída do Romero e a entrada do Gustavo Prado, ou até 2 trocas com a entrada do Bruno Gomes no lugar do Bruno Henrique, ou ainda uma outra troca, que poderia ser a saída do Vitinho, a entrada do Ricardo Matias, eu não sei, mas mantém a ideia de 3 zagueiros, porque o Inter vaza. Mas aí vocês vão me dizer, mas Vaguinha, o Inter só tomou mais um gol. O primeiro tempo foi com 3 zagueiros, o Inter tomou 2, com 2 zagueiros tomou 1. Gente, porque o Mirassol tirou o pé. O Mirassol treinou no segundo tempo. Quem assistiu o jogo sabe o que eu tô dizendo. O Mirassol tirou o pé.
O Mirassol foi a não fazer no segundo tempo, explorando o contra-ataque, porque sentiu que o Inter não tinha força, porque sentiu que o Inter é inofensivo, e se viesse um gol mais, seria o 4, e estava bom demais para a comanda do Mirassol. Mas como aconteceu com o Palmeiras, que tirou o pé no intervalo do jogo, depois de fazer 4, se o Mirassol resolve acelerar um pouquinho depois de fazer o terceiro, faz o 4 e depois faz o 5º. Porque o Inter virou isso. Virou um time inofensivo, inoperante e que nos iludiu contra o Botafogo. E aqui está o ponto. Ilusão. Foi isso que aconteceu. A realidade do Inter é o todo, o campeonato todo, e o que aconteceu hoje. Essa é a realidade do Inter. E é isso que eu tenho, e é essa a preocupação que nós temos que ter. Porque nós vamos jogar contra o Sport, que é o pior time do campeonato. Quem é que tem alguma garantia de que o Inter vai ganhar o jogo? Não se tem garantia nenhuma. E outra coisa, ou o Ramon Dias para de falar em protagonismo, ou nós vamos se complicar de novo.